Nós somos um povo extraordinário, extraordinário, extraordinário. Agora vai haver eleições, evidentemente que este governo vai mudar. Vai mudar. Saber fazer pastéis de bacalhau é tão importante como ter lido os Lusíadas, é uma forma de cultura. António, passou pouco tempo desde a nossa última conversa, mas ainda assim são quase 4 anos. 4 anos já. Mudou no mundo, mudamos nós e até o país teve uma evolução sob um plano de resgate. Como é que tem sido esta sua vivência, esta vivência dos últimos anos? Quando nós nos conhecemos, eu tinha passado por um cancro há 7 anos. E tive andava a fazer as revisões aos cancros. Fizeram um exame e tinha um cancro em cada pulmão, diferentes um do outro. E operaram-me. A sorte de ter sido tratado por uma pessoa excepcional, já tinha tratado outros. E como disse, vou-lhe fazer uma quimioterapia que pode dar barraca, em termos exatos. Mas se não der, você fica curado. Que era muito, muito violenta. Foram 4 meses horríveis e que eu não podia mexer. E ao mesmo tempo extraordinários, porque eu nunca... Da outra vez tinha feito quimioterapia oral, desta vez era injetado. Uma sala muito grande no Hospital de Santa Maria. Cheia de gente de todas as idades. Raparigas de 18 anos com cabeleira e postiças. E mais uma vez me voltou a surpreender a extraordinária dignidade das pessoas. Não havia uma queixa, não havia lágrimas, não havia... E estavam tão contentes de me ver ali. Para além desses 2 cancros que venceu, também perdeu a sua... Eu nunca não venci nada. Eu não venci nada. Ninguém vence o cancro, Fátima. Simplesmente, daqui a 10 anos, o cancro está cada vez mais a tornar-se uma doença crónica, como se fosse a diabetes, como se fosse o reumatismo. Há 10 ou 15 anos, ao fim de 10 anos, 5% das pessoas estavam vivas. Agora estão a 80% ou 90%. Quando são apanhados a tempo e quando são tratados como deve ser. Foi a minha sorte, porque eu fui fazer os exames, porque era a altura de fazer uma revisão para ver se continuava tudo bem, etc, etc, etc. E na TAC estavam 2 bolinhas de milímetros. Se tivessem passado 3 ou 4 meses, eu não estava aqui. Já aquilo tinha crescido, já aquilo tinha deitado metástases para aqui e para ali. Eu estava a dizer que além desses 2 cancros, também foi, durante este período, que ficou sem a sua mãe. Se alguma vez eu tive esse ganho, que é uma coisa que a gente se pergunta. Sim, a minha mãe morreu também. Também não, a minha mãe morreu. Sabe, tudo isto faz com que... É o acontecimento maior da sua vida. Eu não sei classificar as coisas assim. E sabe, em relação às coisas graves que me aconteceram na vida, a minha reação foi sempre de espanto. Como é que é possível? Não é? Porque os amigos, eu nunca tive muitos amigos, mas os amigos que eu tinha, perdi o Zé Cardoso Pires, perdi o Ernesto, o Mel Antunes, perdi o Eugênio de Andrade. Eu continuo a sentir horrivelmente a falta deles e continuo a ter muitas saudades deles. Porque tive o privilégio de ter amigos que eram homens extraordinários. Por exemplo, o Zé telefonava todos os dias. O Zé Cardoso Pires, não sei se chegou a conhecê-lo. Conheci. Era um homem rugoso, difícil, violento. E o Zé telefonava todos os dias às 10 da manhã. Eu só gosto de homens mais velhos, é o meu problema. E às vezes depois ligava o telefone, às vezes o telefone voltava a tocar passado 10 minutos, era outra vez o Zé. Estavas com uma voz diferente, passa-se alguma coisa contigo, etc. E eu tinha uma atenção na amizade, como é que eu ia exprimir? Uma delicadeza de atenção. Era um homem muito difícil, mas era um homem de uma grande delicadeza de alma. Aos amigos vai-se buscar a linha do afeto, a amizade,
ou a amorzade, como às vezes gosta de dizer. Mas à mãe não há um fio, um sentido de pertença especial que nos une à mãe. Sabe, eu talvez não tenha estado. Eu, com 8 meses, tive uma meningite, estive em coma uma série de tempo, não me recordo nada, como é evidente. Mas recordo-me da tuberculose que tive aos 3 anos, em que também. E nessa altura tiravam-me de casa. Punham-me em casa dos meus avós para não contagiar ninguém. Os outros irmãos. Pois. E a educação, a minha e dos meus irmãos, ou dos meus irmãos e a minha, foi sempre muito austera e não havia demonstrações afetivas. Eu não sei muito bem se os meus pais pensavam alguma coisa para os filhos ou não. Sobre esse aspecto, era uma educação muito espartana, não havia luxo de espécie alguma. Aliás, o meu pai ganhava pouco. O meu pai era professor da Faculdade de Medicina, mas praticamente não fazia clínica privada, portanto ganhava pouco dinheiro, eram muitos filhos. Eu nunca tratei o meu pai por tudo, os livros, nem a minha mãe, nem nada disso, era tudo. E era havia um pudor muito grande na relação, não é? Eram pessoas com muito pudor, não havia manifestações exteriores de ternura, não havia, sei lá, mesmo com os meus irmãos, nós não falamos de coisas íntimas. E, no entanto, como diz o João, porque estávamos os dois em cada por quarto, não é? Vivi com o João, foi 20 e tal anos. Eu sei sempre o que tu estás a pensar e tu sabes sempre o que eu estou a pensar. Existe um princípio de vasos comunicantes, mas que nunca é verbalizado. Agora, que existe uma ligação forte entre os irmãos, existe, mas é natural que seja assim. O afeto vinha dos avós, para mim. O pai do meu pai, a mãe da minha mãe. Dos meus pais não havia manifestações. É curioso, sabe? Pouco antes do meu pai morrer, o meu irmão Miguel perguntou-lhe o que gostava de ter deixado aos seus filhos. E ele respondeu: o amor das coisas belas, não é? Da pintura, da música, da literatura. Voltando ao país, porque passaram 3 anos e foram 3 anos, têm sido difíceis. Aqui em Portugal, com o programa, o plano de austeridade e com o resgate financeiro que o país foi alvo, como é que olha hoje para o seu país? Eu sinto-me indignado com o que tem feito ao meu país. Sinto-me indignado porque, quer na guerra, onde eram rapazes de 20 anos, portanto e alguns deles eram quase todos do Norte, e muito pobres. Era a primeira vez que usavam sapatos quando estavam na tropa. Nunca andavam descalços. E, no entanto, eram de uma nobreza extraordinária. Aqueles rapazes eram extraordinários. E depois, durante os anos em que fui médico, continuei a achar que as pessoas eram extraordinárias. Nós somos um povo extraordinário e que aceita tudo. Agora, só não percebo é como é que temos aceito de uma maneira tão submissa todos estes, aquilo que os políticos. É que a sensação que eu tenho é que quem manda são as sociedades de advogados, nem sequer são os políticos. Ou é o poder económico e financeiro? Exatamente. Mas quem está por trás disto? Quem está por trás? Em Portugal são as sociedades de advogados. Sabe, aqui há uns anos, quando estive com o Steiner, antes do começo da crise em Cambridge, ele dizia-me: isto começou na América, és tu que vais pagar. Vocês, portugueses, os espanhóis, os italianos, os gregos, é que vão pagar por isto tudo. Mas não nota muita passividade, por exemplo, por parte dos mais jovens? As universidades têm vivido todos estes dias de uma forma muito passiva, muito longe das lutas do tempo da falta da liberdade,
das lutas estudantis de outras eras. É muito estranho, não é? Por exemplo, um fenómeno que me faz imensa confusão, este fenómeno das praxes, esta parvoíce toda. Quando entrei para a faculdade não existia. Havia um baile de recepção aos caloiros, havia... Não, nada disto, não era assim. Agora sinto que são muito mais infantis e entro para a faculdade mais tarde. Eu entrei para a faculdade tinha 16 anos. E agora entro aos 18 ou 19, ou logo que é. A vida é completamente diferente, a relação com os pais é completamente diferente, há uma demissão constante dos pais. E Muito diferente das do seu tempo, da o meu vida, tempo é hoje. da sua vida familiar com os seus pais quando era pequeno. Sim, aí havia uma a autoridade aí era muito vincada. O meu pai mandava e com as minhas filhas sou o comando. E o que é melhor? É pôr os filhos no centro da vida da família ou é esse tipo de autoridade? Isso é muito discutido. Uma vez um amigo do Freud perguntou-lhe como é que eu hei de educar o meu filho. Ele era o grande especialista. E o Freud respondeu, faças o que fizeres, está mal. É porque os pais são um pouco como os chefes. A função principal é serem odiados. Não é? A utilidade de um chefe, entre outras, é de ser odiado. Ninguém gosta de ter patrão, ninguém gosta de ter chefe, ninguém gosta de obedecer e ter que ser submisso, toda a gente quer mandar. O desejo de poder é muito intenso dentro de nós, não é? Está-se a dar demasiado poder aos filhos? Faz-me confusão a demissão dos pais enquanto pais. Portanto, enquanto figuras de autoridade. Porque nós precisamos de figuras, qualquer criança precisa de uma figura de autoridade. Precisa. Como é que educou as suas filhas? Mal, de certeza. Mas eu sou... Sabe, eu sou uma pessoa... É raro exaltar-me e quando me zango, passado 5 minutos já não me lembro. Sou incapaz de guardar rancor, não há ninguém que eu odeie, não há ninguém que eu... Há as pessoas que me são indiferentes e as pessoas de quem eu gosto. Agora, nunca fui um pai próximo, não é? Porque estava separado delas, estava com elas o tempo que podia e elas mesmo assim ainda hoje se queixam que eu passava o tempo todo a escrever e não as ligava nenhuma. O que é um bocado de verdade. E que punha os livros à frente de tudo. O que também é um bocado de verdade. Mas temos uma relação muito boa. Nos últimos dias, mais uma vez, as notícias no país não foram boas. Fomos sacudidos por notícias sobre corrupção, que atinge as altas esferas do Estado. O apetite de poder é tremendo, porque a maior parte das vezes, ou muitas vezes, é feita por pessoas que não precisam daquele dinheiro para nada. Já têm dinheiro suficiente. Já reparou? O que parece paradoxal. O que acontece com essas pessoas? São pessoas com uma autoestima muito baixa. E então o facto de terem muito dinheiro ou de terem muito poder reforça-lhes a autoestima e permite-lhes viver com menos angústia. São também pessoas sem grandes problemas e sobretudo com um problema de caráter moral que afeta a personalidade inteira. Porque não têm escrúpulos de espécie alguma. Exemplo, estas pessoas que tinham o dinheiro no pobre do banco e ficaram sem nada. Os dirigentes dos bancos estão-se nas tintas por isso. Mas se não fosse isso, não eram banqueiros, não é? Também não se surpreendeu com a derrocada do Espírito Santo? É um império que dura 3 gerações. É que a constrói, é que a mantém e depois começa o declínio. Era inevitável que isto fosse acontecer nesta geração ou na próxima. Não me admira nada. Acha que o país tem consciência no seu coletivo, se tem consciência da realidade, da sua própria realidade, do seu empobrecimento e, sobretudo, da sua relação com o resto da Europa e, eventualmente, também com o mundo? Eu acho que nós não nos sentimos... Eu não me sinto muito europeus, não nos sentimos muito europeus, não é? Talvez tenha que ver com o meu sangue brasileiro, mas acho que nós estamos
nós estamos muito mais voltados para o mar, para a África, para... A capital mais próxima da nossa é a capital de Marrocos, não é? Eu sinto muito mais próximo de um africano ou de um árabe do que de um dinamarquês ou de um sueco ou mesmo do holandês, estive lá agora. Sinto que somos mais próximos deles. Agora, tenho muito medo do que nos irá acontecer. Agora vai haver eleições, evidentemente que este governo vai mudar. Vai? Não tenho dúvidas que vão perder, não é? É perfeitamente anedótico o português que falam, não é? A começar pelo primeiro-ministro. É uma vergonha. É uma vergonha. Já reparou como são as pessoas que mandam as coisas? Não importa o partido. PS, PSD, essa coisa toda. Aos 14 anos vão para as juventudes partidárias. Começam a fazer a vida aí, fazer conhecimentos, isto, aquilo. Depois tiram cursos, normalmente, em universidades privadas, porque as universidades públicas têm outra exigência. As universidades privadas não podem reprovar toda a gente, porque senão ficavam sem alunos. Tiram cursos em universidades privadas, com exames um bocado estranhos, com currículos um bocado estranhos. E, portanto, são homens sem cultura de expressão alguma, a maior parte deles. E como continuaram das juventudes, passaram lá e vão subindo lentamente na máquina do partido. O Stanner dizia-me também, já que falámos nele, em Cambridge, ele é professor emérito em Cambridge, sabe, nenhum dos bons alunos de Cambridge vai para a política, nenhum. E a Fátima, repare, houve grandes políticos no século XX, vou dizer ao acaso de Churchill, de Gaulle, Willy Brandt, Olof Palme. Quem vai para a política não são estas pessoas. Nós tivemos como Presidente da República um dos maiores escritores portugueses. Foi um dos nossos Presidentes da República, não é? Teixeira Gomes. De maneira geral, na Primeira República, os presidentes eram homens acima da média. A gente pode fazer todas as críticas a Salazar, mas era muito mais inteligente que os primeiros ministros que houve a seguir à Revolução. A figura de Salazar continua, para si, a ser a figura maior do século XX? Não estou a falar em maior nem menor. O homem só me fez mal. Foi por causa dele que eu fui para a guerra, foi por causa dele que eu sofri tanto. Tive um primo meu que foi morto na guerra, tive um irmão meu que foi antes de mim. Um dos problemas atuais é que não se geram consensos na política. Não há consensos para governar. Não há consensos por várias razões, não é? Não é por diferença. Um político não tem opiniões, tem ambições. Já reparou como de 4 em 4 anos eles beijam as criancinhas com tanto fervor? O que é que a democracia precisa mais, para além da liberdade de expressão? Precisa de liberdade económica, igualdade económica, igualdade perante o dinheiro. Continuamos a viver com as classes sociais marcadas. O nosso país continua muito estratificado nesse sentido, na minha opinião. Continua a haver privilegiados. E, em certo sentido, a minha família era uma família privilegiada. É indiscutível que era, tenho que dizer isso. Não é? O problema hoje é que Portugal sozinho não consegue mudar nenhum sistema. Há um sistema global em que a política está subordinada à economia e às finanças. Sim, claro. Como é que se muda isso? Mas nós também não sabemos, por exemplo, o que é a Europa. Se a gente for pensar nisso, nós não sabemos muito bem o que é a Europa. Onde é que começa, onde é que acaba, o que é. São dinamarqueses, são aqueles homens que vêm para aqui no verão com os pés muito feios, muito grandes, numas sandálias de tipo soldado romano. Nós não sabemos o que é. Não entendemos. E também não olham para nós quando eu vou ao estrangeiro. Olha, uma vez que fui lá receber uma condecoração do Presidente da República francês. Já éramos parte da Europa, já tudo isto era uma democracia, etc. E um alto funcionário lá da Presidência da República disse-me:
Ah, você é português, que engraçado. Pensava que fosse espanhol. A minha mulher é disto, também é portuguesa. Não olham para nós como continuamos a ser europeus. olhados assim. Continuamos a ser olhados assim. Quando fui a Viena para receber o prémio europeu, estavam lá os imigrantes portugueses, muitos, a chorarem. Porque era a primeira vez que a bandeira nacional estava na chancelaria em Viena, da Áustria. O nosso país é muito pequeno. Muito pequeno. Somos um povo de mulheres ardias e de operários. Ainda eu tive um tradutor em França, por exemplo, que era filho de imigrantes portugueses, mas era francês, nascido em França, etc. E ele dizia que era segregado na escola. Mas hoje a chanceler alemã diz que temos demasiados licenciados aqui em Portugal. É uma palermice. Mas já ela conseguiu tanto como o Hitler sem matar ninguém. Sem matar assim com balas. Não sei se não está a matar pela usura, porque as doenças são cada vez maiores. Este inverno vai ser mortífero por falta de dinheiro para medicação. Outro dia entrei na farmácia. Estava lá uma senhora que me disse, sabe, este mês escolhi comprar remédios, porque ou compro remédios ou compro comida. As pessoas estão mal alimentadas, portanto têm menos defesas. Não se podem aquecer convenientemente. Não podem tomar antibióticos. Não podem ir ao médico, não têm dinheiro. Vai morrer muita gente. E depois, agora que estão a desaparecer as doenças tradicionais, câncer, etc., estão a ser substituídas por estas doenças que agora, ultimamente, têm falado. As infecções oportunistas, que são cada vez maiores nos hospitais, que é um flagelo agora, e que são resistentes a todos os antibióticos, e pelos vírus, etc., que vão começar a aparecer cada vez mais. Vivemos uma e que vão matar muita gente. Vivemos uma espécie de guerra silenciosa. É engraçado, porque a gente, quando pensa na guerra, imagina barulho, tiros, não sei o quê, metralhadoras, bazucas, etc. Como aquela em que o senhor participou? Sim, é exatamente isso que eu ia dizer. A recordação que eu tenho é que aquilo era em silêncio. Só me recordo de ouvir gritos uma vez que foi uma mina seguida de emboscada, 2 rapazes ficaram sem pernas. Disso nunca vou esquecer. Porque e falavam sem parar. Um dizia, repetia, quando o meu pai souber mata-se, quando o meu pai souber mata-se, quando o meu pai souber mata-se. E o outro ao lado rezava, Ave Maria, cheia de graça. Desse barulho lembro-me. O senhor subscreveu um documento que pede o referendo na Catalunha? É difícil dizer que... A mim é-me difícil dizer que não às pessoas que admiro. Tenho muita dificuldade em dizer que não ao arcebispo Desmond Tutu. Como teria muita dificuldade em dizer que não a este Papa. Muita. Mesmo que não estivesse de acordo com ele. Mesmo que não estivesse de acordo com ele. O que este homem tem aproximado as pessoas de Deus, a gente não faz ideia. É um santo este A começar Papa? por mim. A começar por mim. O que é que traz de novo à Igreja este Papa? Ele traz um Deus muito mais próximo daquilo que eu desejava que Deus fosse, e não tinha nada a ver com aquele Deus terrível do catecismo que me apresentavam na igreja quando eu era miúdo. Um Deus terrível, sempre a mandar pragas de gafanhotos, a matar primogênitos, eu era o mais velho. Pensei, eu tenho que andar aqui na ordem e rezar muito, senão ainda vou aí numa praga de primogênitos qualquer, ou atira-me os gafanhotos para cima. Porque eram essas coisas que iam buscar ao Antigo Testamento, não é? Como é então o Deus? Como é que materializa o Deus do Papa Francisco? Isso é ele, só ele é que o pode dizer, não é? Estava a pensar, nos hospitais as noites são terríveis, sabe? Quando a última visita se vai embora. E eu ficava a olhar a janela à espera da manhã, exatamente como o Proust conta. Como se amanhã me fosse salvar de alguma coisa, eu não me salvava de nada. E achava que não tinha o direito de rezar. Primeiro porque Deus tem mais que fazer que ocupar-se comigo, que ocupar-se de mim.
Já viu que 1 bilhão de chineses dá um trabalhão que não acaba. Mas Deus tem mais que fazer. E depois eu não seria um rezar falso, porque eu estava a tentar negociar. Se eu estivesse a usar essa altura, não estava a rezar. Estava a negociar qualquer coisa. Estar vivo é um milagre. Ao qual muitas vezes nós não sabemos estar gratos. Então é uma honra estar vivo. É uma honra, é um privilégio muito grande. E o que é que vale a pena? Tirando um gol do Eusébio. Vale a pena viver, seja como for? A mim nunca me disseram, sabes quem está muito bem? Agora sabes quem está muito mal, fartei-me de ouvir. Coitado, tem um cancro. Pá. E por trás daquilo há um sentimento de vitória. Ele tem um cancro e eu não. Ele vai morrer, ele ou ela. Sabes quem está muito mal? O que nós adoramos. Havia um moralista francês do século XVIII, La Rochefoucauld, que dizia: na desgraça dos nossos amigos há qualquer coisa que não é inteiramente desagradável. Não era dos inimigos sequer. Cada vez que alguém me pergunta, sabes quem está muito mal, eu digo sempre, não, nem quero saber, vai para um sítio que não se pode dizer aqui, porque podem estar crianças a assistir ao seu programa. Sabes quem está muito mal. Mas também já me aconteceu entrar numa enfermaria e ver os médicos e os enfermeiros a chorar porque morreu uma pessoa. Sabe, lembra-se de Balangatana, Vicente? Bem? Ele morreu em Santa Maria, tratado por uma grande amiga minha que graças a ela que ainda estou vivo. Ele começou a ter sintomas, tinha um cancro de pulmão. Demorou tempo a descobrir-se que era um cancro de pulmão. E estava em Moçambique. E a mulher depois a hipótese de sair de Moçambique para ir ao outro lado para verem o que é que estava a passar. E a mulher disse, vamos à África do Sul. E uma langatana respondeu, não, vamos para mais perto, vamos para Portugal. Agora, enquanto houver pessoas que quando pensem vamos para mais perto, pensam vamos para Portugal, ainda há alguma esperança para nós, como país. Esta frase é extraordinária. Não, vamos para mais perto, vamos para Portugal. Sente-se amado, acarinhado aqui? Acho que as pessoas têm sido muito generosas comigo. E gosto da nossa maneira de ser. E ser-me-ia difícil viver com uma mulher que não fosse portuguesa. Que não gemesse na mesma língua que eu. Que não falasse na mesma língua que eu. Que não se zangasse na mesma língua. Não tivesse o mesmo sangue. Nós somos um dos 5 países do mundo em que todas as pessoas têm os mesmos genes. Sabe, eu tenho uma grande admiração pelo Tony Carreira, do qual a única coisa que conheço é uma entrevista que vinha na revista da SPA. E o homem foi muito pequenino para a França. E o investidor, a certa altura, pergunta qualquer coisa como, mas porquê que você não se naturalizou francês? A sua vida tinha sido mais fácil. E ele disse, eu, nem pensar. Somos só 10 milhões, não é para qualquer um. E que realmente não é para qualquer um. Eu nunca o ouvi cantar, não conheço nenhuma cantiga dele. Não. Mas só por isto é uma resposta espantosa. E depois para pensar, tipo, tem razão, nós somos só 10 milhões, não é para qualquer um. O António Nova dizia, amigos, que desgraça nascer em Portugal. Eu acho que é um privilégio. Eu gosto muito da nossa língua. Eu gosto das mulheres e dos homens do meu país. Eu não poderia viver como estrangeiro. Não. Nunca poderia viver como estrangeiro. Eu estava na América, estava em Nova Iorque. Vou contar uma coisa íntima, mas é.
para acabar. E as pessoas lá, aos sábados, vão às discotecas, mas vão sozinhos. Homens e mulheres, tudo vai sozinho. E depois, normalmente, as discotecas têm um cantor, que normalmente imita o Sinatra. Isto era em Newark, nos arredores de Nova Iorque. E eu conheci lá uma norueguesa, uma dentista norueguesa. E depois houve um encontro mais íntimo. E durante o encontro mais íntimo foi horrível. Estava habituado a estar com portuguesas e a mulher parecia que estava a afogar no banho. Eu tinha a impressão que ela estava metida dentro de uma tina a afogar, só queria sair dali o mais depressa que podia. Mas ela, meu Deus, que saudades das mulheres portuguesas que gritam numa língua que eu entendo, se manifestam numa língua que eu entendo, até nisso. Que gostam de comer as mesmas porcarias que eu gosto, coisas que fazem mal, coisas com muita gordura. Tudo isso, adoro. O nosso mau gosto, adoro. Adoro aqueles sutiãs feios que às vezes raparigas que se vestem mal, mas vestem-se triunfalmente mal. Todas contentes, estão tão felizes com elas mesmas, de serem quem são. Fico tão contente com isso. Há sutiãs feios? Então não há. E também há bonitos. Aliás, sabe, toda a roupa interior feminina, por exemplo, o único rei do tempo da Rainha Vitória, que não casou com uma filha da Rainha Vitória, foi o Vitório Emanuele, o unificador de Itália. Que quando foi a Londres para pedir uma filha da Rainha para casar, deu uma entrevista a um jornal, que quando o jornal lhe perguntou o que é que o espantou mais aqui em Londres, ele respondeu em Inglaterra, as mulheres usarem cuecas. E a rainha não lhe deu a filha por causa disso, porque a cueca não era um adereço das prostitutas. As mulheres sérias não tinham tempo a perder. Mas o sexo faz parte da vida, tem que ser um tabu. Pois faz, a minha mãe achava que eu era demasiado praticante. Mas isso é uma coisa que me... Repare na atitude dos homens em relação ao sexo, em que eu me incluía também. No fim, querem logo levantar-se e ir-se embora. Arranjam um pretexto qualquer para se levantar. Ou têm cedo, ou querem fazer xixi, ou não sei o quê, desaparecer dali. Nós, mulheres, queremos ficar ali deitadas, abraçadas. Eles desaparecem logo. Em relação ao sexo, somos muito diferentes das mulheres sobre esse aspecto. É a procura muito primária de uma satisfação imediata. E para uma mulher é completamente diferente. E o mais importante não é necessariamente a penetração que tanto preocupa os homens, a perda da capacidade de direção, que é uma treta. Um homem de 80 ou 90 anos pode continuar a ter desejos, como uma mulher dessa idade também tem. Nós pensamos que não. E nisso os homens são muito mais afortunados que as mulheres, porque ninguém quer uma mulher com 70 anos. E há homens de 70 anos que são atraentíssimos, e de 80, etc. E, portanto, uma mulher de 80 anos não é desejável a uma velhinha. Que horror, aquilo despido, já viste, só rugas, tinha que primeiro engomá-la, não sei o quê. Para as mulheres não é assim. Não é assim. Em todo caso, a idade é muito menos importante. Não posso deixar de lhe perguntar, porque continua a fumar? Porque me dá prazer. Mesmo depois de saber que esteve doente? Então, não tenho mais chances que os outros agora. Como assim? Acho que já tive a minha conta, agora devo ter outras, apetecia-me variar um bocado, ter outras doenças quando eu tiver que ter. E gosto de fumar, gosto, sempre gostei. E como dizia o Oscar Wilde, e meu pai repetia muitas vezes, resiste a tudo, menos às tentações. Tem muitas? Tenho algumas, mas são tão privadas. Não tenho muitas tentações. Porque a pessoa tem que fazer escolhas a partir de certa altura.
E quando eu acho que aprendi muito cedo isso, mas foi sempre muito. O meu tempo é medido e, portanto, tenho que fazer escolhas. E a sua escolha são os livros. É a escrita. É os livros, sim, mas os livros não me impedem de fazer outras coisas. Olha, ler, gosto imenso. Há coisas que me dão muito prazer. Não tenho paciência para estar até às 4 da manhã em sítio nenhum. Mas isso nunca tive. Em nenhum período da minha vida. Mas gosto de estar com os amigos, quando posso. A criatividade não lhe tem faltado. Eu não sei quem é que escreve. Eu não sei quem é que escreve. Sei que tenho que fechar uma parte da cabeça para que outra funcione. E é tudo. Não sei de onde é que isto vem, não sei. A única coisa, o único mérito que eu tenho é trabalhar, mais nada. Porque quem escreve os livros que a gente escreve é uma coisa que eu me pergunto muitas vezes. Porque depois, se não escreve, perde a mão. E depois, para recuperar a mão, por exemplo, eu tenho que interromper. Agora estou num livro, tenho que interromper quando a Fátima se for embora, vou voltar para ele, não é? Claro. Mas tenho que fazer 2 crónicas por mês. E depois para voltar para o livro, que é um galope completamente diferente, não é? E com coisas assim para distrair, superficiais e tal. Mas que agradam muito aos seus leitores. É natural, porque as pessoas preferem as coisas fáceis. Mulheres e livros fáceis. Isso explica o sucesso de certos best-sellers e de certas mulheres. Agora, os homens têm dificuldade com uma mulher inteligente apavora um homem. Já o Pitir lhe dizia isso. Eu gosto das coisas que são como são. Dizia ele. Do pão feito com farinha, dos cães que mordem e das mulheres sem cultura. Já viu o que há de insegurança por trás disto? Uma mulher estúpida é um chute nas costas, mas, no entanto, é um descanso, não é? Como é que dizia aquele homem? Que uma mulher tinha que ter 3 características. Como é que é? Ser estúpida para descanso dela, feia para o meu descanso e rica para descanso dos dois. O senhor tem uma memória prodigiosa. Não memória nenhuma. Mas tem uma capacidade de guardar as coisas ideias. Agarram-se. As coisas agarram-se à gente. Somos um país reconhecido e que admira a sua cultura, que sabe quem é. Somos um país que conhece a sua identidade, a sua própria... Mas nós não nos conhecemos quem é que leu o Fernão Lopes. Quem é que conhece os nossos grandes escritores? Antes fazia parte dos currículos escolares. Eu estudei as crónicas de Fernão Lopes. Eu não, também. Dar Fernão Lopes ao miúdo de 12 anos é uma chumbada, cara. Comigo era dividir as Lusíadas em orações, quer dizer, fiquei a testar as Lusíadas. Né? Aliás, se nós formos inteiramente honestos e sinceros, ninguém consegue ler as Lusíadas assim de fio para fio, né? E a 48ª já está farta. Mas a divisão de orações nos Lusíadas ajuda a interpretar. Ajuda a testar. Ajuda a fazer um pouco também a interpretação. Era como estar a dissecar uma rã. Eu achava aquilo horrível. Costuma dizer que a cultura é a base disto tudo e que é o que falta em Portugal. Saber fazer pastéis de bacalhau é tão importante como ter lido os Lusíadas, é uma forma de cultura. Nós temos tendência a julgar que cultura é ter lido muitos livros, ter muita informação sobre isto e aquilo. Quando convidaram o Agostinho da Silva, lembra-se dele? Muito bem. Eu gostava dele e de ir à casa dele, mas era horrível, porque eu cheirava tão mal, cheirava a mijo de gato, desandava. E estar em casa dele era horrível, era um pivete. Ele tinha sido nomeado, a seguir ao 25 de Abril, presidente para a Comissão contra o Analfabetismo. E ele dizia: meu filho, agora convidaram-me para isto. Isto é uma coisa muito difícil, porque a maior parte das pessoas cultas que eu conheço são analfabetas. Eu lembro-me sempre, já disse isto mais de uma vez, de uma aula de neurologia, em que eu vi a mais bela definição da dor
melhor que de qualquer escritor em língua portuguesa. Era uma senhora que tinha era uma aula de neurologia, era uma aula teórica, era uma senhora que tinha uma doença neurológica que limitava muitos movimentos e os tornava extremamente difíceis e dolorosos. E, portanto, limitava toda a vida dela. E o professor perguntou-lhe: mas como é que a senhora faz as coisas da casa? E ela, que era uma camponesa analfabeta, disse: é tudo a poder de lágrimas e ais. Não há definição mais bela do sofrimento do que isto. E perfeita. É tudo a poder de lágrimas e ais. Ou outra frase: quem não tem dinheiro não tem alma. Às vezes a gente ouve coisas que fica... Não? E vêm de pessoas que têm uma educação formal muito rudimentar. E, no entanto, têm esta cultura toda. É-se mais feliz com pouco? Sei lá. Eu nunca tive muito. Nunca tive muito. Sabe, o meu pai não ligava, eu fui educado assim, não ligava aos bens terrenos, também não tinha muito dinheiro, né? Tinha o pai dele, mas ele não. E o meu pai teve um carro a partir dos 40 anos até então, e levava o almoço para o hospital. Ele fazia sobretudo investigação, né? Estava ali com o olho no microscópio. E a vida em casa dos meus pais era muito austera. Lembro-me quando um irmão meu comprou um carro luxuoso, digamos, que ele ficou indignado, mas por sua vez só tinha Lancias e fazia coleção de Lancias do meu pai, que na altura era tinha carros muito bonitos, mas é que o meu pai que fazia a revisão dos carros, abria o capô, eu só via fios e eu dizia que bonito que isto é, não achava graça nenhuma aquilo, ele achava que havia uma harmonia e uma beleza extraordinária naqueles tubos e naqueles fios. O meu pai gostava de coisas assim. Tirava-nos os carrinhos para brincar com os carrinhos. Adorava estar debaixo do automóvel a fazer revisões, mudar óleo, fazia móveis por casa. Tinha um jeito de mãos, tinha umas mãos bonitas, as minhas são horríveis. Ele tinha umas mãos bonitas. E também tinha que ter alguma coisa bonita. Tinha uma voz. Uma vez perguntei à minha mãe: porquê é que a mãe não sei o que começou a andar com o pai? Não? Porque ele tem uma voz que me transtorna. Pronto. Resultado: filhos a dar com um pau. Ele punha de vir para funcionar a voz que a transtornava. Mas a sua mãe era alguém que tinha consigo, apesar de não ser muito afetiva, como disse quando era pequeno, mas tinha consigo, sobretudo ao longo dos anos, ao longo da vida, diálogos, Não dizia isso aos filhos todos. diálogos importantes sobre a sua própria existência. Eu julgo que ela aprendeu isso com o meu pai. Era uma mulher livre, está a ver? Livre, nesse livre, coitada. Ela tinha uma vida de escrava com aquela filharada toda. Ela, nos primeiros 5 anos de casado, teve 4 filhos. Portanto, havia sempre um bebê a mamar e borravam que se fartava. Eu que lhe diga que era o mais velho. Mas tinha uns bebés muito bonitos, todos de olhos azuis, de loirinhos e tal. Mas a educação era muito... Era em série. Sim, havia horas para entrar em casa que não se podia passar, havia para tudo. Não havia presentes em dinheiro, não havia semanadas. Voltando ao Nobel, seria um reconhecimento maior? Mas porquê que se está a dar importância a uma coisa que é só um prémio? É dinheiro, como disse há pouco. Sabe, por exemplo, o Camões, quando me deram o Camões, eu tinha acabado de saber que tinha o cancro. Eu queria que o Camões se lixasse, que eu estava a saber do Camões para alguma coisa. Era-me completamente indiferente o Camões, e é engraçado como, diante dessas coisas, este tipo de descanso que ele vai vir. Então, mas porquê é que diz que acha que vai vir? Porque é inevitável. Porque neste momento, com tudo isto que se passa à minha volta, acerca de mim, é inevitável.
Nos próximos 3 anos, um destes anos vem. Não me dá uma alegria especial. Se, de qualquer maneira, se der alegria aos portugueses, já fico contente. Dará com certeza uma Já fico grande contente alegria até aos porque eu portugueses. tinha dito que eu não sou rico. Não sou pobre nem rico, sou normal. Que ia dar o dinheiro do prémio para uma instituição que luta contra o cancro. Também não é assim tanto dinheiro. Já ganhei vários Nobéis a vender livros e o fisco já ganhou também porque me levou o dinheiro. Conta. Mas hoje vivemos numa sociedade, a dita sociedade mediática, uma sociedade de espetáculo, uma sociedade que vive de acontecimentos, que vive de performances, de cenários. Isso não será que o Prémio Nobel o projetaria de uma outra forma, quer em Portugal, quer no mundo, e não seria uma alegria para si, uma felicidade? Não, mas se fosse uma alegria para os portugueses, eu ficava contente. Mas estaria preparado para esse peso mediático, para essa pressão? Mas eu vivo com isto todos os dias, sabe que isto tem sido um inferno na minha vida. Já não posso com os jornalistas. Depois atrás dos jornalistas vêm os sábios, depois vem uma classe especial que são os intelectuais. Que são todos... Bem, há alguns intelectuais que são interessantes, mas são todos mais ou menos a mesma coisa, são chatos. Quem é que são mais difíceis? Os jornalistas, os sábios ou os intelectuais? Os jornalistas só fazem perguntas, não se responder, não responde. Agora, os intelectuais pegam-se. Pegam-se. Olha com preocupação para este surgimento do Estado Islâmico. Quando os cruzados tomaram Lisboa e mataram tudo, não é? Porque os cristãos matavam tudo, havia aqui em Lisboa na Lisboa de então, uma igreja com um bispo católico, que era completamente permitido. O Corão é muito mais permissivo do que a Bíblia, sob esse ponto de vista. E a religião árabe é muito mais permissiva. O assassínio é um crime hediondo. Isto é uma perversão completa do Corão. Acha que não tem vida longa? Não. Não temos que nos preocupar muito, porque vai Não tem ser vida circunscrito. longa. Tem que ser bombardeados, claro. Eu também os bombardeava, não me importava nada. Agora, vida longa não tem. Vale a pena ler o Corão, porque, não sei se a Fátima já leu, eu só tenho 3. Porque é espantoso o Deus de Maomé é muitíssimo mais benevolente do que o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus terrível, não é? Sempre pronto a matar pessoas, primogénitos, gafanhotos, mar vermelho, afogados, não sei o que, matava toda a gente. O Deus de Maomé não. Onde Jesus tem um grau altíssimo, por exemplo, não é? Os profetas. E qual é o seu Deus? É aquilo que às vezes me diz o ouvido que gosta de mim. Sério.